Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista, do Jornal Correio do Lago. Aqui você já sabe, né? É a linha de pessoas interessantes com assuntos interessantes. Hoje não poderia ser diferente. Nós temos aqui o nosso vereador do nosso município, o Paulão Zembrzeski. Paulão, muito bem-vindo ao Jornal Correio do Lago. Mais uma vez, né? Olá, Rafael. Olá, nossos amigos que acompanham aí Correio do Lago. Aquele abraço fraterno a todos. É isso aí. Paulão, você veio muito aqui para falar de política, mas hoje vamos fazer um negócio diferente. Hoje eu quero falar do Paulão que não é vereador, do Paulão que lá desde criança até agora. Planos, de onde veio, para onde vai, quero saber isso. Não só eu, todo mundo quer saber. Quem está assistindo quer saber. Paulão, me fala. Nascido aonde? Criado aonde? Paulão, um santelenense nativo mesmo, Rafael. Nasceu lá no Verde, antes do lago. Veio de uma família, meu pai pescador profissional. Olha foi aí, o primeiro, pescador. foi o pescador mais velho, mais tempo de carteira aqui dentro do município, hoje aposentado. Minha mãe dona de casa. Me criei em Santa Helena por um pequeno período. A gente saiu, o pai através da pesca foi para Foz. Moramos um período no Paraguai, onde ele pescava também. Depois retornamos, acho que depois de 2, 3 anos, retornamos a Santa Helena e estamos aí nesses 48 anos de vida, basicamente todo ele criado dentro desse município maravilhoso que é Santa Helena. Ou seja, filho da terra mesmo, né? Nascido e criado. 48 primavera. Pode dar sequência no que quiser. São o 48 de primavera já dentro desse nosso município aí, Rafael, onde a gente vem trabalhando, vendo esse município crescer. Como toda a minha família, hoje ela tanto materna ou paterna, basicamente se criou aqui em Santa Helena. Tanto meu pai como minha mãe vieram do Rio Grande do Sul com seus familiares e se instalaram em Santa Helena. Alguns, após a criação do Lago Itaipu, depois da indenização, então a dificuldade de comprar terras aqui na região, acabou migrando, saindo de Santa Helena, indo para a região. Mas basicamente toda a família materna e paterna, e hoje meus 4 irmãos, mais meus 3 irmãos, todos são moradores desse município de Santa Estão Helena. aqui então. Estão aqui todos trabalhando. Essa história da família e do lago é uma coisa que se mescla, né, Paulão, com todo mundo, né? A maioria das pessoas aqui tem pais, avós que eram daquela época, que uns foram embora, depois voltaram. Então a tua família veio e ficou. Isso, ajudamos a desbravar esse município aí. Acho que meu pai, eles vieram lá no começo dos anos 70, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Que lugar do Rio Grande do Sul, Paulão? Meu pai é de Santa Maria e minha mãe de Três Passos. Três Passos, olha só. A minha mãe é de 3 de maio. 3 de maio. Meu pai cegava que ele é da terra da Xuxa, né? Terra da Xuxa. Santa Maria. Santa Maria, olha só. E manda um abraço pra eles, inclusive no final, não esquece, hein? Mandar um abraço pro pai e pra mãe. É importante, né? Acho que a família é a nossa base, foi a base de tudo. Hoje meus dois são já com uma certa idade, na casa dos 70, os dois já contribuíram muito para esse nosso município. Acho que até os anos 80, nos anos 90, a gente sabe a dificuldade que foi. Depois veio o progresso, né? Acho que como um todo, a tecnologia facilitou muito as nossas vidas. Mas eles são dessa época aí. Então imagina, tempo do Verde, tempo do Miguelito, antes do Lago do Itaipu. Então, essa dificuldade de falta de infraestrutura e tudo mais, eles passaram e ajudaram a construir o nosso município, né? Tanto a família Henks como a família Zembrzeski, a família Zamberlan, elas se instalaram aí naquela época mais rústica do nosso município. E hoje estão até hoje aí quase todos consolidados no nosso município. E duvido que iria embora se tivessem proposta, hein? Eu acho que quem bebe dessa água sempre volta, né? Por mais que uma necessidade ou outra tenta buscar uma vida, buscar no meio profissional, né? Tenta buscar, mas não acaba voltando para Santa Helena. Santa Helena, ela peca em alguns aspectos ainda, principalmente em empregos, que eu vejo que empregos de um padrão um pouco melhor para quem é formado. Acho que Santa Helena ainda precisa evoluir nesse segmento, mas eu vejo assim que Santa Helena é uma cidade maravilhosa para se morar, né? Ela é rica na parte agrícola, ela é rica de recursos naturais. Você quer pescar, jogar um futebol, você tem tudo muito, eu vejo assim, muito fácil. A nossa natureza ela é muito
muito bonita, né? É verdade. E quem vem de fora, a gente que está aqui, muitas vezes a gente acaba não valorizando, são pequenas ações. Minha própria esposa, que veio de Toledo, ela ficou maravilhada quando eu vi Santa Helena. Eu aprendi a admirar bastante da nossa natureza com as falas dela, né? Ela aprendeu, eu gosto de pescar, ela aprendeu a gostar Olha de só. pescar por essa natureza farta que a gente tem. E realmente é um diferencial, né, Paulão? Há um tempo atrás a gente recebeu aqui o comandante da Marinha, uma entrevista. Você pensa, o cara, comandante da Marinha, já viajou o mundo todo praticamente. E ele ficou impressionado. Ele chegou no Paraná, tal, tal. Mas quando ele chegou aqui em Santa Helena, nossa, o cara ficou impressionado. E é interessante, você falou que a gente tem uma visão de Santa Helena dos outros. É uma coisa que pega meio de surpresa, né? Poxa, mas eu Isso aí. não tinha olhado por esse lado. Eu não tinha pensado nisso. Faz todo sentido. É muito interessante quando a gente ouve a opinião de pessoas de fora aqui. Eu achei. Aliás, eu acho, toda vez que a gente ouve uma opinião de alguém, vale. Há sempre o que aprender com a outra pessoa. O que você acha? É isso aí, eu acho que a nossa natureza, ela é muito rica, né? E as pessoas valorizam isso. Muitas vezes a gente vai para os grandes centros buscar a vida e as pessoas depois, quando se estabilizou, aposentou, eles tentam buscar o interior. E eu acho que Santa Helena ela tem essas duas coisas muito próximas, né? Por mais que a gente não tenha, muitas vezes a gente vê e fala assim, não tem um shopping em Santa Helena, não tem uma atração maior. A gente está 100 quilômetros de Foz, está 100 quilômetros de Cascavel, a gente está perto dos grandes centros. E a gente é abençoado por essa natureza, por esse município calmo que a gente tem. Então, muitas pessoas valorizam essa estrutura que a gente vem criando aí através dos anos. A nossa própria praia artificial, com toda aquela estrutura de quiosques. A gente pega essas praças maravilhosas que a gente tem hoje para as pessoas poderem usufruir com seus filhos, né? Então, assim, para viver, Rafael, eu vejo que Santa Helena é um município muito próspero, entende? E as pessoas que vêm de fora, elas valorizam isso, porque normalmente elas vêm a passeio ou de passagem, elas veem uma Santa Helena, uma cidade próspera, que eu vejo que ela está no caminho certo. Claro que, para nós, santahelenses moradores, que é uma das pautas que eu tenho hoje como gestor, que a gente tem que ter uma melhoria no cenário de trabalhos, de empregos, de indústrias. Fora isso, acho que Santa Helena é uma cidade assim, maravilhosa para se viver. Uma joia rara do Oeste. É, né? Uma coisa bonita. Ô, Paulo, agora que você entrou nesse assunto aí, o que você imagina, assim, projetos, alguma coisa nesse sentido? Já que a gente pulou um pouquinho para a política, vamos falar disso, depois a gente volta na tua história. O que você imagina para o comércio? O que poderia melhorar? Rafael, eu penso o seguinte, o comércio, hoje ainda eu fiz uma visita hoje no período da tarde, estava conversando sobre algumas ações, e eu até pedi para aquele empresário para ele me trazer ideias. É um empresário que tem um conhecimento muito bom na área de comércio. Eu falei, cara, Santa Helena é um município que é muito vasto de área, né? O tamanho da área de Curitiba, se não me falha a memória, um pouco maior em área que Curitiba. Tu pega a região de subsede de São Clemente, muitas vezes eles não vêm para a sede fazer suas compras, eles acabam indo no comércio interior, até mesmo Marechal. Tu pega Moreirinha e São Roque, ou vai para Missal, ou vai para Medianeira. E o comércio da cidade local, ele acaba tendo pouco movimento e acaba inflacionando um pouco, inclusive, valores, porque tu não tem movimento, você acaba inflacionando, é um fato, né? Então, assim, o meu pensamento é que Santa Helena deveria investir na agricultura. Eu vejo que está no caminho correto, está no caminho certo, tem investimentos, podemos melhorar, sempre podemos melhorar, mas hoje Santa Helena é o quarto de produção agrícola do Paraná, né? Então isso demonstra que Santa Helena na agricultura está fazendo o dever de casa, mas o nosso comércio eu vejo muito fraco. Pouco adianta eu estar fazendo projetos voltados para o comércio em capital de giro, ou em mercadorias, enfim, se não tem ninguém que entra dentro do comércio deles e acaba comprando. Então a gente precisa do quê? De pessoas se movimentando, entrando no comércio. E para isso, tem trabalhos científicos que falam que o comércio de vida própria, ele tem que ter 35 mil habitantes. E Santa Helena não tem isso, tem na casa aí dos últimos censos, acho que deu 27 mil, que eu acredito que Santa Helena tenha mais, mas Santa Helena, de qualquer forma, precisa aumentar um pouco a sua população. Eu me preocupo quando fala em aumentar a população, Rafael, porque a gente tem que pensar em aumentar a população com
qualidade aquisitiva também. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem que... Onde que eu buscaria essa solução? Na indústria. Se você traz indústrias para Santa Helena, indústrias que vão ter um agregado salarial interessante, vai vir pessoas com formação e automaticamente vai aumentar o fluxo, o movimento de comércio andando, girando no nosso comércio. Esse capital fica aí, pessoas entrando nas lojas e comprando. Então eu vejo que o foco seria, a bandeira hoje que eu levanto é investir na indústria. Hoje a gente tem, vou te dar um exemplo, a UTFPR, a gente tem um curso de agronomia, eu acho que a gente tem uma agronomia voltada à nossa agricultura, acho que os profissionais que se formam lá, eles têm um campo de mercado. Nós temos informática, TI, né? E aí eu acho que seria um nicho que Santa Helena poderia buscar em 1, 2 empresas, que eu vejo que empresas para Santa Helena de 50, 40, 30 funcionários, porque vai pagar pessoas com salários bons que vai estar automaticamente revertendo isso para o nosso município. Eu acho que Santa Helena precisa investir na própria agricultura familiar, que eu acho que a gente tem um nicho muito grande para se investir no peixe. A gente tem um estudo que eu vi na UNS, um estudo que é um pouco mais antigo, mas Santa Helena tem mais de 1.000 pontos de água. Então, viu quanto a gente pode gerar para a agricultura e para o comércio santelenense, para as pessoas, quanto isso gira só com investimento que eu falo que é na indústria, que vai dar o efeito chicote no comércio. Então, esse que é o principal nicho que eu vejo que a gente deveria estar trabalhando. A gente tem hoje uma fala dentro da Frivat, né, um projeto que desde 2021, que a gente já autorizou o prefeito naquela época a trabalhar com esse projeto, com investimentos gradativos, anos por ano, vai aumentar uma considerável a população em Santa Helena, mas é um nicho que a gente tem que estar trabalhando paralelo a alguns formatos, porque o passivo vai vir junto, né? Então, a gente tem preocupações, Paulo, tenho uma preocupação muito grande dentro de creche, dentro da saúde, dentro da infraestrutura, dentro da segurança. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar paralelo. Diferente do que você trabalhar na piscicultura, diferente do que você trabalhar com uma empresa de TI. Então, eu vejo que a gente tem que fomentar sim, mas eu acho que a gente tem que pensar sim, tanto no ativo quanto no passivo, para a gente não trazer um transtorno aí para o nosso município. É muito interessante isso que você falou da piscicultura, porque eu estava lendo esses dias e li uma notícia de que a LAR vai abrir uma planta, acho que inaugurou uma em São Miguel, se eu não me engano. Comprou em Dom Armando. Dom Armando, né? Essa que vai fazer, parece que é um projeto futuro, né? Mas tem uma que ela está operando já, acho que é São Miguel do Iguaçu, que começou a... São Miguel, ano, isso, né? Eu falei do Armando, assim, ela comprou um frigorífico que já está funcionando. Já está funcionando, né? Isso. Se eu não me engano, salvo o juízo, são 12 mil abates por dia de peixe lá. E a LAR tem um projeto para construir em Missal, ou Dom Armando, não sei, mas Missal ali, né, na região mais próxima de Santa Helena, uma planta com abate de 420 mil. Se eu não estiver enganado é isso, mas eu acho que é isso. Você imagina só 420 mil para 12 mil que está funcionando agora, é muita coisa. Agora que você me falou isso, da possibilidade de Santa Helena, né, trabalhar nessa área, olha a oportunidade. Rafael, assim, hoje o município investiu muito dinheiro em horas máquinas para fazer esses açudes. Mas quando você trabalha com peixe, o ciclo dele, ele não é um ciclo tão curto, né? Vai em torno de 5, 6 meses. Cada 2 anos faz 3 ciclos, mais ou menos isso, né? Mas assim, a aração, o risco é alto, né? De uma mortalidade, a aração é cara. Se esse produtor não tiver garantido o ciclo completo, ele corre um risco muito grande. Então, ele fazer o ciclo, vender o peixe, não receber, que aconteceu muitos, que acabaram desistindo. Então, muitos açudes valorizou a propriedade e está lá inativos, porque não tem essa segurança de você colocar o olivino lá, comprar o olivino, você tratar, os cuidados, acabou a energia de gerador, então o investimento é alto. Então precisa ter essa garantia do ciclo completo. É por isso que eu sempre falei, é uma bandeira que eu tenho desde o meu primeiro ano, eu estou o 5º ano como vereador, já fiz essa fala, e assim, tem interessados, tem santelinenses interessados em fazer esse frigorífico. Hoje a gente tem o habitante, ele abate
ele tem 25 ou 29, uma coisa assim. Essa semana eu estive falando com ele, funcionários trabalhando com ele. E ele tem um frigorífico supostamente pequeno, mas tem mercado para eles. Tem mercado. A gente tem aqui o Marcos e o Jonathan, que eles querem montar um frigorífico com uma base, uma estrutura, que o retorno, o que eles vão pedir ao município é simbólico, perto do que eles vão investir com o mercado pronto, e o que ele vai gerar de emprego para o distrito de São Clemente, e de forma direta e indireta, 30, 40 empregos. Então, são 30, 40 pessoas trabalhando, que a gente vai estar aumentando essa arrecadação para o município, essa geração de emprego, e automaticamente fortalecer o nosso comércio. Então, são pequenas ações, mas elas têm que ser muito bem pensadas, porque são dinheiro público. Eu penso que assim, tem que ter cautela nisso, né? Porque dinheiro que eu vejo o gestor, ele tem que dar esse respaldo, tem que dar essa prestação de conta à comunidade. Mas quando a gente fala em comércio, para mim, ela está baseada nessas situações aí, Rafael. Nós temos que investir no que nós temos, que é a agricultura, porque nós temos vários setores de planeta central, é rico de natureza, né? Vai para a agricultura, funciona, e a gente assim, ó, temos vaca de leite, a gente tem grãos, a gente tem as granjas suínas de frango, então a nossa variedade ela é muito grande. Então eu acho que esse é um nicho hoje que a área privada vão estar beneficiando algumas coisas, produtos, né, a bater no nosso município. Mas por que não o peixe? Por que não a AMPAS hoje, que tem um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, que são os pequenos agricultores de hortaliças, né? A gente tem um trabalho legal com eles. A gente tem outra riqueza maravilhosa, a gente tem área, os apicultores, né, o mel. Então, assim, hoje tem a associação dos apicultores, a gente tem a própria Cofamel, que produz toneladas e toneladas de mel por ano. Então, hoje nós temos 60 famílias vivendo basicamente do mel do nosso município. Então, sim, quantas toneladas, e mudou a vida deles, até quando a gente conseguiu alguns projetos em parceria com o município, que atendeu esses apicultores. Tanto apicultores, então, assim, acho que o piscicultor também falta. E isso, de forma indireta, afeta o nosso comércio, né? De forma positiva, que eu vejo. Mas eu também vejo, e hoje uma das conversas que eu tive hoje, começo da tarde, primeira reunião da tarde, a gente tem um programa voltado a um incentivo ao comércio local. E esse incentivo, acho que são políticas públicas para fazer o santelense comprar aqui, né? E também, acho que a Associação Comercial e a CIS, ela tem um trabalho muito bom, e eu gosto muito do Conversa com o Rogério, que eu vejo que ele tem uma visão de comprar no nosso município. Mas é por isso que eu falo que tem que ter uma política para quê? Tem que ter um peso, um balanço entre valores e para o santelense comprar. A gente tem que ter um atrativo. Né? Qual é o atrativo que a gente vai fazer? Então, eu acho que o caminho é a associação. A associação já tentou de várias vezes, mas o gestor, eu acho que ele tem um caminho, ele é importante nessas ações. De fomentar, de trazer. Qual é o incentivo? Né? O que a gente vai dar de benefício? Qual é a parceria do município com a associação e o nosso comércio para a gente fazer esse trabalho para os santelenses não ir para os municípios vizinhos? Nada contra os municípios vizinhos, bem pelo contrário. Eu acho que o livre comércio também, outra situação, Rafael, fiz esse trabalho já, fiz essa indicação, conversei com o secretário, levei para o prefeito. Existe hoje, o município pode fazer uma lei de licitação da microrregião, né, para as pequenas e médias empresas, se tiver 3 dentro de um valor, as empresas santelenses, elas terem, de Santo Leandro, da microrregião, pequenas e micros, ter prioridade na licitação aqui, porque hoje ela é aberta. Hoje, eu sempre cito um exemplo, limpeza diária é uma empresa de São Paulo. Como é que ele vai vir fazer uma limpeza de 2 áreas aqui, para tentar terceirizar? Hoje, os nossos profissionais que trabalham na área, todos, graças a Deus, estão batendo serviço. Quer fazer um carimbo, a empresa de Santa Catarina que ganhou. Vai fazer um carimbo, vai mandar um carimbo de lá. A empresa ganhou lá, licitação. Então, assim, acaba o nosso comércio não vendendo e o produto que vem acaba não entregando. Tu vai pedir um carimbo, o cara vai te mandar como? O carimbo vai dar um defeitinho, tem que corrigir, tem que arrumar. Pois é. Então, assim, essa é uma lei também que eu vejo muito importante para o nosso município, que estaria atendendo nossas pequenas e médias empresas. Quantos milhões? Eu vejo assim, Santo Helena é um município rico. Santo Helena é um município rico. Mas a nossa cidade eu considero uma cidade pobre, de efeito chicote do comércio.
porque hoje as empresas elas se especializaram de onde é que tinha uma licitação e buscar o dinheiro, e elas levam embora, então, e acaba o dinheiro não ficando aqui. Qual o dinheiro que fica aqui? Mão de obra terceirizada. E é pouco. E é pouco, né? E é pouco. Normalmente são os menores salários que estão prestando serviço para nós, que dos funcionários públicos que têm os menores salários, é os terceirizados. Por resto, quase todas as empresas vão para fora. Então, a gente tem que ter uma política pública. Claro que a lei de licitação, ela abre concorrência e ela tem uma dificuldade. Então, essa lei da micro-região, acho que é uma lei importante para ajudar o nosso comércio também. Mas o caminho, para mim, é investir na indústria. Na indústria. Na indústria. Eu acho que Santa Helena precisa aí de 5, 10 empresas, aí de 30, 40 empregos. E hoje nós temos empresários, se tiver um incentivo dentro de tecnologia, de agricultura, a AMPAs, a gente tem que pegar e dividir os produtos, né? Uhum. Eu vejo assim, que quanto menor a quantidade, mais lucro ele agrega, né? Manufaturar os produtos. Eu acho que a Santa Helena tem vários bons projetos. Eu acho que a gente tem que... eu focaria nisso. Eu focaria na indústria que dá o efeito chicote no nosso comércio. Então você acha... Olha assim, na verdade, olhando pelo aspecto geral, as cidades fortes da região, o segredo é esse. Deu certo lá, por que não daria aqui? Não é, Paulão? Deu certo lá, por que não daria aqui? Rafael, como é que é Toledo? Toledo investiu no quê? Medianeira. Olha o que é a Medianeira, né? O Medianeira não tem royalties. Claro, Medianeira tem a 277 que passa ali, que isso é importante, né? Mas e muitos empresários buscam a rota. Mas hoje eu vejo que Santa Helena está 277, se você pegar ali para Céu Azul, você vai estar 50, 60 quilômetros. Então, Santa Helena, acho que eu vejo que ela tem condições de investir na industrialização. Você traz empresários, você traz pessoas que se formam, porque hoje eu faço a pergunta para algumas pessoas assim de Santa Helena, tá? Teu filho está estudando, certo? Ele vai voltar para Santa Helena? Não, mas por que ele não volta para Santa Helena? Não tem mercado de trabalho, porque não tem indústria. Hoje tem as famílias tradicionais, que normalmente a pessoa se forma e dá sequência no segmento dela. O nicho de pessoas é poucos habitantes. Então, Santa Helena tem dinheiro, mas ela tem poucos habitantes. Então, é difícil você montar um comércio novo, e porque normalmente já tem as famílias mais tradicionais, né? Mas eu digo que já estão naquele mercado, já tem uma certa experiência, uma certa bagagem, daí é difícil os novos se criarem, né? Então, assim, muitos hoje dos santelenenses, eles se formam aqui e saem para fora para trabalhar. Os jovens, né? Tem uma outra indicação que eu fiz assim, para voltar desse nicho, é a gente ter dentro das Secretaria de Desenvolvimento, até tem, acho que o pessoal ficou de dar sequência ou de reativar esses incentivos para os jovens abrir o seu primeiro negócio. Seja ele no incentivo financeiro, seja ele no incentivo de orientação, de consultoria. Fazer toda a consultoria necessária. O santelenense vai lá, o Rafael vai lá, tem interesse num segmento de camisetas, um exemplo, monta o projeto, tem pessoas capacitadas que avaliam e fazem a consultoria e fazem a avaliação de financeiro, se tem viabilidade, se não tem. Então foi uma sugestão que eu acho interessante para o nosso município. Ideia, inclusive. Mas assim, Rafael, eu ainda vejo que Santa Helena precisa focar, vou trabalhar com redundância, né? Precisa focar na indústria, precisamos vir gente, mais com empregos que os nossos filhos que saem para se formar, eles voltam para trabalhar no segmento. Hoje, uso o exemplo da UTFPR. Hoje o nicho é buscar empresas que estão ligadas aos cursos que tem a UTFPR. Tu imagina abrir um curso de psicologia, imagina agora tu abrir uma empresa de um frigorífico de peixe. Você pegar esses acadêmicos da UTFPR, eles poderiam estar produzindo alevinos, uma parceria com o município, eles poderiam dar assistência técnica, tem segmentos que trabalham junto com a tilápia, trabalham o camarão de água de açude. São vários estudos que podem ser feitos e trabalhados em Santa Helena. E nós temos a mão de obra. Nós temos os profissionais que vão trabalhar. Então eu vejo assim, Rafael,
É por isso que eu gosto de todos os projetos sendo trabalhados por várias mãos, que daí você acaba fazendo o dinheiro público dar retorno. E eu acho que é isso que falta para Santa Helena. Que bacana. Paulo, agora vamos fazer um jogo de perguntas rápidas e você pode ou não escolher, né, falar mais ou menos. Mas é bem de boa. Santa Helena daqui 10 anos, qual é a visão do vereador? Daqui 10 anos. Olha, Rafael, se investir em indústria, eu acho que vira uma potência. Se não investir em indústria, nós vamos viver prefeitura cabine de emprego. Cabide de emprego. É porque aqui em prefeitura é grande também, a cidade é pequena, como você falou. Sim. Tem espaço para crescer então, Paulo? Tem. Santa Helena ela é rica em todos os segmentos. Eu acho que falta, sim, projetos e eles serem executados. Mas, sim, Santa Helena é maravilhosa, né? Ela é rica no agro, ela é rica em água, rica em financeiro, que tem onde contribuir, investir. O difícil é quando você não tem dinheiro para começar um negócio. Mas Santa Helena tem. Acho que o que falta é projetos pensando daqui a 10 anos. Eu te falo da Frivat. Vou te dar um exemplo. Frivat vindo para Santa Helena. O projeto só vai se tornar viável. Agora a gente vai estar liberando 60 milhões para ser construídas as UPDs. Mas se não tiver um incentivo aos produtores, hoje o produtor não vai querer fazer um chiqueirão, porque ele não se paga. Então, se Santa Helena não tiver um incentivo para os produtores por os chiqueirões, a empresa vai ter que buscar esses chiqueirões fora do município, aonde para outros agricultores que queiram sejam parceiros. Mas daí vai ser fora. Isso, o município vai investir aí mais 60 milhões, já investiu uns 30, 20, né? Mais ou menos, acho que 20, 17 na terra, mais uns 15 ali no trevo, essas coisas. Vai dar em torno de 90 milhões, mais ou menos. Mas daí, nós estamos pegando dinheiro dos nossos impostos, e quem vai colher frutos são famílias que não são de Santa Helena, produtores que não são de Santa Helena. Algo contra? Não. Mas qual é o nosso foco como gestor público de Santa Helena? Pensar em Santa Helena. Trazer essa riqueza para esse dinheiro. Senão nós vamos continuar uma cidade rica, um município rico e uma cidade pobre. Nós vamos continuar. Então, o que eu penso assim, acho que em paralelo ao PD, a gente tem que estar pensando em algo voltado ao nosso produtor. Paulo, mas tu está falando que a Frivat ela é de suíno. Só para suíno, não. Nós temos o produtor de frango, que é santelenense, nós temos o produtor de leite, nós temos o produtor de grãos. Acho que tem que ser trabalhado em paralelo. E por isso que ela não pode ser da noite para o dia, né? Porque senão você arrebenta com o município, e o município tem educação, o município tem que cuidar da infraestrutura, o município tem que cuidar da saúde, então tem outro, do esporte, né? Então, Santa Helena, o prefeito tem que pensar como um todo. Mas eu te dou esse exemplo da Frivat para concluir, assim, não faz todo sentido. Para a gente estar falando um exemplo prático, né? Sim. Do que eu penso dentro da gestão como vereador. Faz todo sentido. Paulo, era para ser rápida a resposta, né? Ou você pode entrar no assunto ou não, a escolha é tua, mas vamos lá. Se você fosse hoje o prefeito de Santa Helena, imagine você prefeito de Santa Helena, o que você faria ou deixaria de fazer ou daria continuidade? Acho que todo projeto bom ele tem que dar continuidade, né? Isso não porque é dinheiro público, é do município. Então, assim, Frivat daria continuidade. Vamos falar assim, da gestão passada, a gente tem programas maravilhosos, que é o Educa Mais, alguns ajustes. Sim. No esporte, está sendo construído o ginásio, acho que o Bolsa Atleta, algumas revisões. Agricultura, investiria na piscicultura. O comércio já está garantido. O comércio, já dei minha fala, né? Mas a agricultura, sim, ela está bem encaminhada, né? Acho que alguma coisinha de incentivos aí para a vaca de leite. Agora eu investiria firme para os produtores de Santa Helena como um todo, né? Para esses crechário, engorda, matrizeiro, ficar tudo em Santa Helena. O dinheiro nosso, vamos garantir. Paulo, mas vai gastar aí 5, 7 milhões de juro por mês. Eu pagaria o juro. Mas enquanto que vai estar entrando de imposto, retorno, né? Vai entrar, vamos falar que entra elas por elas, sai 7 milhões e entra 7, vamos jogar baixo, né? Mas e daqui 5, 6 anos, nós temos toda essa estrutura montada dentro do nosso município, toda essa geração de emprego, renda, toda essa movimentação, e o juro está pago. O juro está pago.
E juros a pagar. Então, em 5, 7 anos, nós vamos continuar só arrecadando 1.100.000 por dia, né? Mas daqui... vamos falar 10 anos, vamos jogar alto, 10 anos, que eu agora não sei fazer, eu não tenho esses cálculos formatados, que eu não sei a grandeza que isso vai levar. Mas até daqui 10 anos, né? Tá tudo pago e esse dinheiro fica. Aí nós começamos a falar, pô, a Toledo é forte, mas a Toledo começou assim. E daí tem todos os segmentos, quem tem material esportivo vai vender mais, quem tem material de pesca vai vir, né? Então, assim, o que eu faria, a gente tem vários projetos bons que ficou e todos os prefeitos eles trouxeram projetos bons. Todos trouxeram. Alguns melhores, alguns não. Depende muito da equipe que está ao redor do prefeito, né? Por isso que o prefeito ele tem que ter muito, na minha opinião, ele tem que ser gestor, ele tem que ser líder. Eu usei o velho da van hoje como exemplo de uma conversa. Ele trabalha com um nicho da sociedade. Outro nicho ele não trabalha. Porque ele é politicamente, ele é bem definido de um lado e ele... Então, naturalmente, as pessoas que daquele nicho político acompanham ele. As outras não gostam dele. Mas toda mês tu vê ele abrindo uma loja nova. Não que eu estou defendendo o lado político nesse sentido. Mas eu vejo assim que o líder tem que se posicionar. Ele não pode ter medo, Rafael, dele tomar a filosofia dele implantar a filosofia, alguém fica bravo. E nem o homem lá de cima, ele agradou todo mundo. Então não tem como. Acho que o cara tem que ser líder. O cara tem que ter postura. Falando nele agora, o nicho dele deu certo, a ideia dele deu certo, ele se mantém firme. A van, nos últimos números, tem faturado 50 milhões por dia. Por dia? É muita coisa. Eu acho ele bem sensacionalista. Eu não gosto do sensacionalismo, entendeu? Mas deu certo. É um exemplo que eu te falei. Não, um exemplo assim para nosso bate-papo bem formal aqui. Eu me lembrei dele. Eu usei hoje dentro do comércio. A gente está falando dentro do comércio, que eu visitei hoje pessoas do comércio. A gente estava falando, inclusive, sobre esse assunto aí. E eu comentei para o velho da van lá. Ele é bem focado naquilo que ele quer. E dá certo, cara. Não que eu concorde da política dele, né? Porque ele é meio radical, intencionalista e tal. Mas, enfim, eu acho que esse é o segmento. Então, Rafa, tudo que dá certo, você tem que continuar. Exatamente. Você não pode ter medo, o político ele não pode ter medo de quem é o pai da criança. Porque, normalmente, os políticos eles querem ser pai da criança, entendeu? Cara, eu trabalho de uma forma bem independente. Eu não tenho medo de expressar minha opinião, eu não tenho medo de me posicionar, não tenho... eu ouço os meus eleitores, brigo por eles, não faço questão de ser vereador, não faço. Enquanto eu vou brigar pelos meus eleitores, vou cuidar do que os caras me chamam no município todo, eu rodo. Gostaria de ter participação mais dentro de uma administração, gostaria de ser ouvido, gostaria de trabalhar, claro que eu gostaria. Não quero nada mais do que eu produzo, do que eu corro atrás, do que eu e minha equipe, né? Quando eu falo eu estou falando um grupo político que está junto, né, nessa jornada. Eu gostaria mesmo, mas não tenho medo que o Rafael vai fazer um projeto bom, bem pelo contrário. O Educa Santa Helena, eu não tive participação nenhuma, eu acho um projeto bom. Poderia ser um pouco diferente? Poderia ser um pouco diferente. Placa solar, um projeto que nunca passou pela minha cabeça, mas é um projeto maravilhoso. Ajudei a construir o projeto de lei, ajudei. Fui para Itaipulândia, participando direto, projeto maravilhoso. A pessoa que teve a ideia, e dei várias sugestões para melhorar, inclusive, o projeto. Eu acho um projeto maravilhoso. Então, Rafael, dentro da política você não pode ter... Primeira coisa, o povo segue líder, o cara tem que ser líder. Segundo, o cara não pode ter medo se um cara teve uma ideia legal, uma bandeira legal. Bem pelo contrário. Se eu não apoiar, que é bom para o município, quem vai pagar? Eu, você, nossos filhos, nossa família. Né? E Santa Helena, ela tem dinheiro. Tem dinheiro, né? Dá para fazer. Dá. Paulão, agora eu quero que você me diga um nome. Um nome de alguém, de uma pessoa que é referência para você, que foi alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, Paulão. Dentro do cenário político? Pode ser o cenário político, pode ser na vida, qualquer. Onde você achar melhor. Acho que pai e mãe é a base de tudo, né? Hoje eu tenho a minha esposa como uma pessoa assim, show de bola, que eu me apego muito nela, que ela é muito centrada. O Paulão hoje ele é mais de 0 a 10, muito fácil, entendeu?
Eu venho do esporte, cara. Eu sempre falo, cara, eu tinha 3 segundos para tomar uma decisão. Eu tinha 5 segundos. Eu fui atleta, eu fui técnico. Eu não tinha 3 meses para tomar uma decisão e esperar. Não, era segundos. Então eu tenho isso comigo. Sou meio imperativo e as coisas são rápidas. Eu admiro quem tem uma postura mais calma. Então a família, para mim, a família é a base de tudo. Dentro do cenário político, hoje estou aprendendo a admirar o Tarcísio, o governador de São Paulo. Eu vejo ele um cara que pega e faz, um cara assim, tranquilo. Dentro do cenário político, uma das pessoas que mais se destacam no meu. Existem várias pessoas boas. Na política existem muitas pessoas boas. Infelizmente, a grande maioria não é. Tá? Infelizmente, a grande maioria não é. Mas o Tarcísio é uma pessoa muito dentro do município. Eu vi que o Zado foi um cara centrado, que soube dominar, assim, por mais que eu não estou aqui para defender ele. Mas eu vi assim que ele fez muita coisa do jeito que ele quis, mas eu vi que ele atendeu. Eu fui vereador da oposição, mas eu tenho vários projetos aqui dentro da AMPA, dentro do pescador, dentro do apicultor, projetos que funcionaram. E quem está ganhando são aquelas 100 e poucas famílias que estão lá. Sim. Né? Então a gente pensou lá. Então, assim, tem um certo respeito, como eu tenho um certo respeito por várias outras pessoas aqui dentro. Eu gosto um pouco... Eu gosto do prefeito de Chapecó. Eu acho que assim, eu só acho ele muito sensacionalista. Eu não gosto do sensacionalismo, entendeu? Mas assim, eu vejo que ele chega lá e resolve. Ele manda resolver e acabou. Entendeu? Vamos falar assim, pessoas de rua. Ele praticamente resolveu o problema lá. Não, ele criou a casa de abrigo, ele dá 15 dias pro cara lá, dá banho, dá estrutura pro cara, arruma um emprego, daqui 15 dias só com a tua vida, cara. Tem problema com droga. Não, vem cá, nós vamos te tratar. Tipo, nós vamos te dar essa mesma estrutura, vamos te colocar no mercado de trabalho de novo. Eu não quero nada com nada. Não, então o teu lugar não é aqui. Olha só. Então, assim, ele é meio extremista, né? Ele tem esse lado. Mas ele dá oportunidade para todos. Eu acho que isso a gente precisa, sabe? Aqui em Santa Helena tem várias ações boas, a gente trabalha e tal. Mas eu te dei um exemplo, né? Um exemplo, assim, que eu vejo que lá ele lá produz emprego em cima de emprego. Porque o pessoal sente firmeza nele, sente confiança. Então, assim, são pessoas que eu acompanho. Mas do que eu acompanho, assim, Rafael, eu tiro o que é bom. Eu tiro o que é bom. Então, isso de tudo. Acertamos, conversamos, depois, daqui amanhã, quem sabe daqui 2 horas eu vou ter falado isso, a ideia foi legal, o Rafael falou isso para mim, acho que isso é bom para o nosso município, isso eu vejo que não é bom, porque não traz. Então eu tento fazer o feedback com todas as pessoas que conversam comigo. Sim. Porque tudo que a gente coletar, então eu tenho várias pessoas assim que eu ouço, que eu acompanho, que eu gosto de conversar sobre como um todo, não só da política, como assuntos aleatórios da vida, né? Então, que nem a gente fala, os botecos da vida, eles são importantes para muita resenha, que traz muita ideia boa. Muita ideia boa, bacana. Paulo, uma última pergunta agora no aspecto mais geral. Situação econômica do nosso país atualmente. 2025, estamos aí no mês 7, Selic 15%. Qual que é a tua opinião? Assustadora, né? Assim, Rafael, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala, né? Mas, assim, eu vejo que Santa Helena ainda não sofre com muitas coisas. Vai começar a sofrer. Ainda não sofre por ter uma estrutura boa. Mas se você começar a conversar aí com pessoas comerciantes da região, a crise chegou. Eu acho um desgoverno total, essa é a minha opinião eu não defendo aqui, não sou bolsonarista, não sou Lula, mas eu não gosto do sistema. É muita enrolação, é muita mentira, é muito imposto, entendeu? Tu quer matar um povo, é pregar imposto. E quem paga é o mais pobre. É o mais pobre, né? Se você meter a taxa de 15%, você cobrar, vai colocar IOF, vai colocar não sei o quê, o empresário, ele vai colocar em cima do produto. Quem vai pagar é o povão aqui. Então, não existe imposto. O governo, assim, o que eu tenho na política, quanto menos aparecer, melhor é. Que nem juiz de futebol. Quanto menos aparecer, melhor é o jogo. O governo, ele tá... Eu penso assim, que educação, infraestrutura, saúde... Cara, o povo, assim, sabe? Quando você começa só a meter imposto,
aumentar produto e querer jogar sempre a culpa nas costas dos outros, não funciona, cara. Isso em qualquer lado, né? Não funciona. Quando você começa a achar assim, o programa, a nossa entrevista não ficou boa aqui, porque o Rafael não soube fazer as perguntas. Daí eu falo, né? Não é eu que não soube dar resposta, não é o Paulão que não teve conteúdo. Então, assim, eu acho desesperadora a nossa situação. Nós não temos... Bom, quase todas as secretarias, os piores foram colocados, né? Pega o ex-governador de São Paulo, lá, que foi um dos piores, o prefeito, sei lá, ministro de Economia. O cara eles vão para a rede social e falam absurdos, sabe? Declaradamente. Declaradamente. Até lembro de uma passagem. Antes de assumir a secretaria, ele disse que fez um curso de 2 meses de economia. Para ser ministro. Ele falou, né? Ele falou. Ninguém acusou ele. Não, ele falou. Então, isso realmente preocupa, né, Paulão? Mas por que tu acha que o nosso município, ele acaba, não só o nosso município, não é uma característica nossa, ele acaba sofrendo menos impacto que uma grande capital, por exemplo? Diretamente, assim. Sabe o que eu penso, Rafael? Assim, Santa Helena, que eu te falei, primeiro que a gente é rico em todos os recursos, né? A gente é uma cidade do interior aqui. Se você morar num apartamento e você não estiver trabalhando de forma geral numa cidade grande, crise é no dia. A crise é no dia. Aqui você está com a tua família perto, tu faz um trabalho diário que Santa Helena precisa, muitas vezes, na mão de obra, porque o Brasil começou a ficar assim, sem mão de obra também, né? Há uns tempos atrás, mais um problema da Europa. Os brasileiros saíam do Brasil e iam para o exterior para fazer a mão de obra, para trabalhar na indústria, pedreiro, enfim, era a mão de obra. Isso começou a faltar no Brasil também. E então eu vejo assim, mas mesmo assim, hoje a crise para nós aqui, ela existe. Aqui quem mais passa dificuldade nesse meio que a gente vive, visita bastante, é as pessoas adoecidas, sabe? Às vezes o cara é novo e está adoecido, não consegue trabalhar. Essas pessoas que mais sofrem, um casal de idoso, que a aposentadoria é um salário pequeno, né? E muitas vezes a metade, uma grande parte dele vai em remédio. E daí, na hora do alimento, ele passa dificuldade. Eu acho que esse é o público que mais passa necessidade aqui em Santa Helena. Fora isso, o cara sempre arruma um bico outro para fazer. Querendo ou não, o interior é meio protegido, né? Naturalmente. E hoje, no nosso interior, ele está numa crescência muito grande. Quem quiser se qualificar, a mão de obra sempre vai precisar. Sempre vai precisar. Pessoal, então era essa a nossa entrevista para hoje. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Foi uma ótima entrevista. Paulão, agora, para finalizar, quer deixar alguma palavra, alguma coisa? Mas olha, eu quero agradecer, Rafael, pela entrevista, pelo espaço. O Paulão é um santelenense nativo, né? Nasceu e cresceu aqui, filho da terra. Como vereador, meu gabinete está aberto. Está aberto a todos, indiferente. O que tiver no meu alcance, eu vou tentar fazer. Também quero aproveitar e cuidar, sou presidente do bairro São Luís, agora no dia 3 nós vamos ter uma festa lá, festa do bairro da Capela São Luís Gonzaga, quero convidar todos a participar com nós. E, Rafael, a gente está aí em Santa Helena, querendo ver esse município ser mais próspero do que é, quero ver ele crescer, quero ver assim que tem espaço, tem sol para todo mundo. E eu penso que Santa Helena tem tudo para ser uma grande potência, mais do que a nossa região oeste aí. Olha aí. Então, eu tô ficando otimista, hein, Paulão? Você tá me deixando otimista aqui, hein? Não, Rafael. Nós temos uma riqueza muito grande em todos os segmentos. Em todos os segmentos, é isso que eu penso. O que falta hoje para nós, Santa Helena, está perto de ser buscado. Precisa do grande centro, acho que está perto. A gente tem investimento, tendo uma pergunta tu antes, o que a gente investiria? Saúde, investiria. Sabe o que eu faria na saúde de Santa Helena? Porta fechada. Isso eu falo em tribuna. Eu investiria muito nossos profissionais da saúde nas UBSs, né? E hospital porta fechada. Porta aberta sempre vai ser um buraco, um poço sem fundo. Hospital, porta fechada, vai só para especialidade. Passou na UBS, precisou de especialista, vai para o hospital, só porta fechada. Sem o atendimento. E as UBS e um pronto atendimento resolveria. Ou um hospital só pronto atendimento. Isso também talvez resolveria. Mas hospital, isso eu falo muito, falei em tribuna, tem que ser porta fechada. Então essa é uma coisa que eu daria a sequência e mudaria. E mudaria? Mudaria. Olha aí. Então,
Fica o recado aí, pessoal. Um abraço para você que nos acompanhou e até a próxima.